castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos então ao estudo da palavra. Nós estamos estudando sobre o livro de Mateus e hoje eu vou estar fechando o verso 12. A gente pegou aqui cada semana uma das bem-aventuranças. E eu quero recomendar o seguinte: quem é que está com o celular aqui? Quem está com o celular? Então você pode entrar no canal da igreja, né? Igreja Presbiteriana Vale do Jatobá, BH, porque os slides, nós vamos tentar fazer uma conexão aqui, onde eu vou estar com o operador soltando os slides. Então você pode acompanhar os slides que eu estou com ele aqui à minha frente, né? E quem está em casa já vai ter essa facilidade. Eu estou dizendo aqui porque, como nós não estamos com um data show, né? Então que aí os irmãos têm acesso aí ao texto escrito também. Então você pode adentrar aí a conta da Igreja Presbiteriana Vale do Jatobá, BH, e você vai estar então online acompanhando. E a gente tem feito isso também em relação às letras dos cânticos, né, dos domingos. Nós passamos a ter esse procedimento, né? Aqui a igreja participe, né? Essa pandemia pegou todos nós de surpresa, todo um aparato está sendo concentrado na transmissão do culto, né? Então nos falta ainda alguns recursos para que a gente possa estar, de alguma forma, tendo mais mobilidade, mais facilidade na condução da tecnologia aqui. Então, Mateus capítulo 5, verso 12, eu vou ler apenas o verso 12, uma vez que nós já temos explicado praticamente todos os textos que até aqui nós falamos, né? Vamos ler juntos, irmãos que estão aqui conosco? Vamos lá? Vamos lá? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, no verso 11, ele está falando de bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí o 12 faz esse complemento. Jesus é que está falando isso aí, tá? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, irmãos, quando a gente fala sobre bem-aventuranças, né, slide 2 aí, as bem-aventuranças trazem para nós quais as orientações? Elas são um delineamento do homem que é crente, ou seja, vai aprumar a gente, né? E elas apresentam também uma fotografia constituída de diversas facetas, né? Certamente, quando a gente tinha que tirar os documentos antigos, né, a gente tirava a foto de frente, foto de lado, para ficar lá no arquivo lá da Polícia Civil, né? Ou a Federal, né? Então, quando a gente fala das bem-aventuranças, elas vão falar das várias facetas, ou seja, quando a gente tira uma foto de vários ângulos do mesmo quadro, da mesma pessoa, é isso que ele quer nos ensinar, né? Elas representam isso, e elas refletem em si o caráter de Cristo. Então, quando a gente vai estudar as bem-aventuranças, elas vão refletir o caráter de Cristo, né? No próximo slide, a gente vai ver o quê? Nós falamos aqui, e aí, se você que está aqui está com o celular, pode olhar aí para o celular, que eu acho que vai ter uma imagem, o próximo slide, eu acho que é o slide 3, que você vai conseguir entender um pouquinho do que nós queremos ensinar aqui. Martin Lloyd-Jones, um pastor reformado, que escreveu um comentário sobre o Sermão do Monte, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que quando nós estudamos as bem-aventuranças, é como se a gente estivesse subindo degraus. Tá? Ele diz assim, é como se nós tivéssemos o quê? Subindo esses degraus, chegamos num patamar e depois nós começamos a um declive. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Gente, se nós não nos humilharmos diante de Deus, a gente não tem como ter comunhão com o Senhor.
né? Ou seja, é um coração quebrantado, que reconhece o seu pecado, que reconhece as suas fragilidades. Esse é o coração que é transformado para desfrutar da comunhão com Deus, até porque a Bíblia vai revelar a nossa fragilidade, o nosso pecado, as nossas mazelas, a nossa corrupção. Então, nesse sentido, ele diz que o primeiro degrau é desse homem que reconhece que não é nada sem Deus. Então ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque é quando nós reconhecemos que nós somos pó. E depois nós vamos passando por outros degraus, né? Aí ele vai falar assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí, quem não tem Cristo, aí, gente, quem não tem Cristo não tem a plenitude do consolo. Quem não tem Cristo não tem a plenitude do consolo de Deus. É por isso que o cristão, ainda que passe por momentos difíceis, ele tem sobre si a ação do Espírito Santo que o capacita para enfrentar as vicissitudes da vida. E nesse caso, quando a dor, o sofrimento, a dificuldade bate à nossa porta, nós temos quem nos consolar, que é quem? Nosso Espírito, o nosso Deus, o próprio Espírito Santo, e nós temos ainda o quê? A palavra. E Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tem a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo, a presença da palavra. E quem sofre e não tem consolo? Já ouviu aquela frase assim, eu bebo para esquecer? Ou alguém que de alguma forma começa a tentar aliviar a sua dor com a droga, com a bebida, com o sexo, com um monte de coisa errada. Por quê? Ele está tentando algum tipo de refrigério, mas ele busca na água suja. O cristão, ele tem agora esse consolo por conta da presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da palavra. E ele diz ainda que bem-aventurados os mansos, né? Porque esses mansos aqui, eles vão herdar a terra. A mansidão é uma característica de Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Então, quando nós começamos a revelar essas características de Cristo, irmãos, isso mostra a nossa identidade com Ele. Ele vai dizer ainda aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque nós seremos o quê? Fartos, saciados. Por que tem muita gente aí que está buscando de toda forma algum tipo de subterfúgio para preencher o vazio do coração? Porque não foi farto com a palavra de Cristo. Não foi farto, não tem a saciedade que o Evangelho nos permite ter, né? De Jesus nos ensinar em João 10:10, né? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele vem para que nós tenhamos vida e vida. Isso é plenitude, isso é saciedade, é essa abundância. Deus nos permite ter isso em Cristo, né? Depois ele vai dizer que, já que nós recebemos misericórdia, nós vamos agora compartilhar, nós vamos ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E depois ele vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração limpo é um coração purificado. Coração limpo é um coração que está santificado. Foi santificado pela salvação, para a salvação, e que agora caminha diuturnamente na presença do Senhor. E aí nós nos lembramos do Salmo de número 25:14, que vai dizer assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quando nós temos intimidade com Deus, Deus vai revelando segredos para nós. Martin Lloyd-Jones, ele fala assim, que quando nós desfrutamos de um coração limpo, nós conseguimos desfrutar dessa presença de Deus. E aí, Jesus vai dizer que os limpos, o que eles verão a Deus. Então, ele fala que essa caminhada humilde, os que choram, os mansos, que têm fome e sede, é uma caminhada em direção a Deus. E que o patamar, o ponto mais alto, é exatamente o quê? Limpo de coração vai desfrutar da comunhão precisa com Deus. E que depois, o slide a seguir,
Ele diz que depois que nós chegamos nesse patamar de ver a Deus, agora nós temos um outro nível, que é esse declive. Porque aí, agora é uma relação nossa, não com Deus, mas é uma relação principalmente com as pessoas, com os homens. E aí ele vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 9 das bem-aventuranças, que encerra com esses pacificadores, né? Ele vai dizer lá no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele diz então que quando nós desfrutamos desse fato de vermos a Deus, de desfrutarmos da comunhão com o Senhor, e esse ver a Deus não é algo físico, irmãos, a gente sabe disso, porque Deus é Espírito. Mas quando nós desfrutamos da presença dEle, quando o Espírito Santo enche o nosso coração, quando a nossa vida é tomada pela palavra, nós somos direcionados pela palavra e discernimos verdades espirituais, o que agora vai acontecer é que a gente agora vai entrar num outro declive, porque a gente vai agora ter que ter um relacionamento com as pessoas. Porque o fato de eu ser humilde, eu ter um consolo, eu ser manso, eu ter fome e sede de justiça, eu ser misericordioso, eu ter um coração limpo, isso vai mostrar uma grande diferença entre o justo e o ímpio, que nós lemos aqui no Salmo de número 1. E a partir então dessa diferença, mas ao mesmo tempo desse contato nosso com essas pessoas que na verdade não conhecem a Deus, vai imprimir inerentemente à nossa vida perseguição, injúria, mentira e todo mal que alguém possa se levantar para fazer contra você. Então, se de um lado ele fala que nós subimos, do outro ele fala que nós descemos. Descemos porque agora nós temos que ter um relacionamento com quem? Com Deus. Vamos pensar em Moisés. Moisés, quando sobe o Sinai, ele sobe e fica 40 dias ali na presença de quem? Aí quando ele desce, cheio da glória, cheio da presença do Senhor, e quando ele desce, ele tem um relacionamento com as pessoas. E foi bom aquele relacionamento com as pessoas? Logo quando ele de cara vê ali, está tudo bagunçado, bezerro de ouro, virou uma bagunça. Ansiedade, o povo fazendo coisas absurdas, a ponto de Moisés se irritar com aquele negócio todo, né? Então, nisso, irmãos, a gente já começa a ver o seguinte: tem essa subida, patamar, descida. Essa descida é o nosso relacionamento com as pessoas, é essa análise que Martin Lloyd-Jones fala. E aí, ele vai encerrar, Jesus vai encerrar essa sessão falando, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ele vai dizer, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Né? O slide 5, tá? Gente, então, a partir de agora, eu quero pensar com vocês aqui, isso aqui foi uma revisão, assim, de minutos, porque nós já vimos todos esses textos aqui, tá? 3 princípios atrelados às bem-aventuranças. 3. Primeiro deles. 3 princípios atrelados às bem-aventuranças. Primeiro, o crente, ele é diferente, né, e vive uma vida de forma diferente. E essa diferença da vida do cristão, do crente, vai ser uma evidência clara da palavra de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 34. Peço que alguém aqui da igreja abra e leia para mim. Eu estou com o texto aqui aberto, mas para que você também participe aqui. Tá? Mateus capítulo 10, verso 34. O que diz a Bíblia, o que diz Mateus capítulo 10, verso 34? Vamos ver lá. Tá? Você que está em casa também aí, esteja atento aí ao que nós estamos vendo aqui. Mateus 10, 34 diz o quê? Alguém pode ler aí para mim? Jesus está dizendo, olha, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? E o que uma espada faz? Ela corta. A espada é a palavra. Ela corta e faz então uma divisão, né? Que divisão é essa?
Por causa de Jesus, por causa daqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo, vai acontecer aquilo que o Salmos 1 nos ensina. Os justos plantados junto à corrente das águas, e o ímpio como palha que o vento dispersa. O ímpio como alguém que não conhece a Deus, e o justo que conhece a Deus. E Jesus está dizendo assim, olha, vai ter situação que na mesma família vai ter um que conhece e outro que não conhece. Às vezes, num casamento, vai ter aquele que conhece, aquele que não conhece. É por isso que ele está dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque aquele que conhece mostra a diferença de vida por conta das características que são características próprias de Jesus, que as bem-aventuranças nada mais, nada menos são do que o que a gente chama de atributo comunicável de Deus, que Deus compartilha conosco por meio de Jesus. Mansidão, ser humilde, tudo característica de Jesus, que Jesus empresta para a gente. Mediante a conversão, nós passamos a ter essas características de Cristo. E aquela pessoa que não passou pela conversão, ela não tem essas características. Por isso que ele fala que vem trazer o quê? Espada. Porque causa divisão. Por isso o incrédulo, ele é impulsionado a um forte antagonismo pelo crente. O que é antagonismo? O que é algo antagônico? Vamos pensar aqui. Luz, antagônico, trevas. A Bíblia fala assim, olha, vós sois a luz do mundo. Então, se você convertido é luz, quem não é convertido está vivendo ainda numa escuridão espiritual, numa ignorância espiritual, tá? E aí esse antagonismo ele vai acontecer, né? E o incrédulo vai ser impulsionado por esse antagonismo. Outra circunstância que a gente pode aprender dentro desses princípios atrelados às bem-aventuranças. Segunda coisa, a vida do crente é controlada e dominada por Jesus Cristo. Lembre-se do que Paulo disse, porém, por isso já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim, né? Nós cantamos o cântico, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Quando Jesus Cristo muda a nossa vida, o que vai acontecer é, 2 Coríntios capítulo 5, 17, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. E essa nova vida agora passa a ter a seguinte ênfase, Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Se com a tua boca confessar, com o teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, você está salvo. Aí João 6,47 vai dizer assim, olha, todo aquele que crê tem a vida eterna. Então alguém que crê com o coração, confessa com a boca, agora o quê? É salvo. E salvo para ter essa vida de Cristo nele. E tendo essa vida de Cristo nele, agora nós temos um outro Senhor. Esse Senhor não é mais o mundo, esse Senhor não é mais a carne, esse Senhor não é mais aquele ídolo, esse Senhor não é mais o dinheiro, não é mais a fama, não é mais poder, não é mais nada disso, não é mais uma pessoa, né? Por que a gente fala assim, nossa, o fulano tem fãs, ele é tão idolatrado? Porque tem gente que idolatra pessoas. Tem gente que idolatra pessoas. Agora eu não tenho mais nenhum outro Senhor, eu tenho um único Senhor, Jesus. Então a vida do crente agora é controlada por um único Senhor, é Cristo. E o verso 11 vai dizer assim, bem-aventurado, né, o verso 11 de Mateus 5, vai dizer assim, bem-aventurados sois quando por causa de quem? Por causa de Jesus. Quando por causa de Jesus, o motivo, portanto, de algum tipo de perseguição, de antagonismo, de oposição, é Cristo. Quando por minha causa vos injuriarem. Terceiro princípio, é o princípio que nos mostra o seguinte,
é que sua vida como crente deve ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Então, você se lembra lá que no verso 12 ele começa dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão onde? Aí vai dizer assim: porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Lá em Hebreus capítulo 11, quando a gente olha aquela galeria dos heróis da fé, foram homens e mulheres que guardaram a palavra do Senhor, mas eles não estavam com os olhos fitos tão somente naquele tempo presente. Os olhos deles estavam voltados lá para frente. Hebreus capítulo 11, verso 10. Abra aí a sua Bíblia, slide 8. Isso, a gente está aqui no 8. Tá? Nesse slide 8, Hebreus 11, 10 fala assim, fala que os heróis da fé aguardavam a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e o edificador. Falando lá sobre Abraão, falando sobre todos os personagens do Velho Testamento que estão naquela galeria, está dizendo, eles guardavam algo superior, eles confiavam naquela cidade de firme fundamento, onde Deus é o arquiteto e edificador. Porém, o incrédulo ele faz tudo quando pode para não pensar no mundo vindouro e por isso que busca os prazeres como fuga. Se você estava aqui no domingo passado à noite, eu comecei o sermão já com uma palavra assim. Ó. E se você morrer hoje? Você se lembra? Porque eu fui falar da justificação pela fé. Lutero foi o grande precursor da reforma, né? O homem que Deus usou, falando sobre isso. E a primeira fala minha foi: olha, se você morreu hoje, para onde você vai? O que vai acontecer contigo? Porque Lutero achava que poderia buscar a salvação fazendo coisas para Deus. Até que ele entendeu que não era ele fazer coisas, era o que Cristo fez por ele na cruz. Né? Mas o incrédulo, ele vive da forma como vive, sabe por quê? Porque ele não tem essa convicção no mundo vindouro. Falei aqui agora há pouco a morte de um pastor, o reverendo Jorge Caneiras. Certamente a família está entristecida. Nós estamos entristecidos. Mas nós temos uma convicção da nova vida, ou da vida eterna em Cristo Jesus. Do novo céu e da nova terra. O ímpio não tem isso. Então, irmãos, a partir dessas declarações, nós podemos ter uma base para compreender as afirmações de Jesus. Eu vou falar coisas aqui que, na verdade, eu sei que é difícil para você e é difícil para mim, até porque eu lido com gente, tem 31 anos que eu lido com gente que, né, estou no pastorado e já vivi muita coisa e já passei por muita coisa, né? E então, quando a gente olha para essa bem-aventurança, a bem-aventurança está falando assim: olha, quando você for perseguido, você tem que ficar o quê? Alegre. Quando você for perseguido, você tem que exultar. Como? Então, como é que a gente lida com isso? A gente aí a Bíblia está dizendo, a gente é humilde, a gente chora, a gente é manso, a gente tem fome e sede de justiça, a gente é misericordioso, a gente é limpo de coração, a gente é pacificador, e agora a gente vai ser perseguido por causa disso? Esse é o grande problema que leva muita gente a não permanecer na fé cristã. Porque ao viver tudo isso aqui, ou a dimensão desses ensinos de Jesus, vai criar esse antagonismo. E o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é essa oposição, essa perseguição. E o crente deve enfrentar a perseguição sem retaliar. Esse que é o grande problema. Tem 3 coisas aqui que eu vou dizer que eu sei que não é fácil. Ante a violência, ante a prisão, ante o fuzilamento, ante a calúnia, ante os maus tratos, você tem que viver como bem-aventurado, e aí o princípio é não retaliar. Retaliar é mostrar-se igual ao homem natural, o qual sempre retruca da mesma moeda instantaneamente. Como a gente fala, bateu,
Levou. Aí Jesus Cristo fala: bateu? Dá outra face. Olha a dificuldade de ser cristão hoje. Né? O crente é diferente em sua natureza, por isso, evitar a retaliação se torna algo natural à nova vida em Cristo. Gente, hoje é moda, hoje tem igreja para tudo quanto é tipo, né? E tem crente para tudo quanto é tipo. Gente, mas viver isso aqui não é fácil. Ser crente está lá no oba-oba, cantando, pulando, vive isso aqui. Alguém que te agride, que espezinha você, que de alguma forma pratica algum tipo de violência contra você, que calunia você, que maltrata você, mas aí a causa não é a sua pessoa, a causa é o quê? O evangelho que você crê. As marcas de Cristo na sua vida. Não é fácil. E aí, ser um bem-aventurado nesse aspecto e regozijar é não buscar a retaliação como forma de ação. Segundo, o crente deve evitar o ressentimento. Não ressentir-se é algo tremendamente difícil. Ficar ressentido é sinal de perda do controle das nossas ações. Ter a índole ferida mexe com o brio da gente. Portanto, agir com o espírito contrário se torna o grande desafio para não revidar o mal sofrido. Você já foi maltratado por alguém por causa da palavra? Vou contar uma experiência minha aqui. Certa vez eu estava pregando na minha igreja de origem e tinha uma pessoa estrangeira. E essa pessoa estrangeira, ela não admitia que um negro pregasse para ela. Eu era filho da igreja, ela chegou depois, e ela não admitia. E eu era um dos pregadores da igreja. E aconteceu então que, certa vez, o pastor estava de férias, e, se você prega, deu escalinha, e eu cumpri, sou obediente. E quando estava pregando, essa pessoa sentou do lado da minha mãe, uma senhora com a 2ª série primária, ela começou a falar mal de mim para minha mãe, para me machucar. E aí, a minha mãe, muito simples, não entendendo o porquê daquilo, né? E aí ela pegou, falou, enquanto eu estava pregando como eu estou aqui, estou entusiasmado, estou focado, estou pregando, estou ensinando, e a pessoa falando, acabou o culto, minha mãe falou: olha, ela desqualificou você o tempo todo, falou mal de você o tempo todo, eu fiquei mal, não consegui prestar atenção no culto e tal, assim. Gente, eu saí do púlpito cheio do Espírito. Quando a minha mãe falou aquilo ali, o negócio ferveu. Eu não vou falar aqui, mas deu vontade de fazer algumas coisas. Ferveu. Mexeu com a minha índole, e mexeu com a minha mãe. 2 coisas. Aí cheguei para uma autoridade da igreja, um dos líderes, e falei assim: fulano tal fez isso, assim, assado, e eu quero conversar com ela agora, porque isso não está certo. Por que ela fez isso? Mas eu estava muito furioso. Eu fiquei muito machucado com aquilo. E louvo a Deus pela vida do irmão que pegou no meu braço e falou assim: Reginei, não faz isso. Deixa isso para lá. Ele pegou no meu braço. Mas, gente, depois daquilo ali, eu não falei, não agredi, não fui atrás. Depois daquilo ali, me saiu 14 furuncos na perna. Tanta raiva, tanta ira que eu fiquei. Eu entrei em crise vocacional. Na época, eu tinha um namoro, terminei o namoro. Sabe quando uma coisa foi puxando a outra? Porque alguém... Então, o não ressentir-se é um negócio
de Deus diante de algum tipo de oposição, ou de ataque, ou de perseguição, porque às vezes a gente acha que pode acontecer alguma situação assim, e a gente tem um controle emocional. Às vezes, irmãos, é exatamente naquele ponto frágil que Satanás quer, de alguma forma, tratar. E eu tive que lidar com aquilo por muito tempo, silenciosamente, até que eu pudesse liberar perdão e, de alguma forma, não deixar que aquilo contaminasse a minha alma e nem a minha fé. Porque eu tinha tudo para ficar ressentido com aquela situação. O que Jesus está falando? Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem. Perseguição, oposição. Porque, gente, quando nós olhamos o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso 19, Paulo fala assim: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: a mim é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Quando a gente está em alguma situação de oposição e de perseguição, a melhor coisa é colocar diante de Deus em oração, calar a voz do coração, não deixar aquilo perturbar a sua alma, mas você falar: Deus, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Então, crentes devem enfrentar a perseguição, primeiro, sem o quê? Retaliar, sem ressentir, e terceiro, sem se deprimir. Sem se deprimir. Irmãos, não nos esquecemos que esse é o ideal de Cristo para nós, e por isso somos bem-aventurados. Nosso desafio é transformar o ideal em real. O que Ele quer que nós vivamos é exatamente isso, né? Hoje em dia nós estamos vendo aí uma perseguição absurda contra símbolos cristãos. Hoje em dia nós estamos observando aí alguns lugares do mundo. Eu citei esses dias atrás, dando estudos sobre isso também, quando nós estávamos aí diante da ISIS, Estado Islâmico, que estava degolando cristãos e metralhando cristãos. Quando Boko Haram, que era um grupo também radical, contra a igreja, contra os cristãos. E aí, toda essa pressão pode afetar a nossa fé, pode afetar a nossa emoção, pode afetar a nossa psique. O grande desafio que nós temos, irmãos, é não deixar com que isso nos domine, porque se dominar, vai nos deprimir. O desafio de não nos deprimir. Isso dependerá de como está a sua autoimagem espiritual, de como você se vê. Como é que você se vê como crente, como cristão? Né? Se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17 ensina isso. E ensina também, conforme Paulo vai nos falar em Romanos capítulo 12, verso 13. Eu peço que alguém leia para mim, por favor. Patrick, você consegue ler aí? Romanos 12, 3. 12, 3. Romanos 12, 3. Aí agora estamos no slide de número 13. 12, 3. Pode ler. Olha só, irmãos, como é que a gente tem que se ver? Se a minha autoimagem cristã não estiver ajustada, quando eu passar por todas essas situações difíceis, eu posso passar por essas três coisas ruins aqui. Eu posso retaliar, eu posso ressentir, eu posso ficar deprimido. Mas se a minha autoimagem estiver correta, sou nova criatura, né? E aí, a visão que eu tenho da minha vida é na perspectiva da graça de Deus, de que Deus, Ele me tirou das trevas, me deu a vida,
e que agora, por conta dessa graça que foi concedida a cada um de nós, e aí Paulo vai nos orientar, que cada um de nós não pense de si mesmo, nem além e nem a quem. Se eu pensar além, eu vou ficar soberbo. Se eu pensar quem, eu vou ficar meio deprê. Eu tenho que pensar na medida certa. E a medida certa para eu me enxergar é a graça de Deus. É a graça de Deus. É o favor de Deus. É a misericórdia de Deus. Então é o seguinte, aí, quando eu me olho nessa perspectiva da graça, não tem rico nem pobre, não tem preto nem branco, não tem quem é mais culto, quem é menos culto, quem é letrado, não. É a graça que me resgatou, que me salvou e me colocou de pé. Me colocou os pés sobre a rocha. É essa graça. Se a minha visão está correta e de acordo com as Escrituras, é bíblica, se essa percepção está correta, gente, como diz a música, pode vir quente, que eu estou fervendo. Porque eu estou o quê? Equilibrado. Se eu não tiver equilibrado, penso a quem? Penso além. E esse, para mim, numa leitura de longa data de relacionamento com pessoas, de pastoreio, esse é o grande problema que muitas pessoas têm, que elas não se veem na perspectiva da graça de Deus. E quando a gente não se vê na perspectiva da graça, ou a gente pensa quem, ou a gente pensa além. E isso faz com que, quando as setas vêm, quando as dificuldades vêm, quando as perseguições vêm, a gente não sabe direito para onde a gente vai, o que a gente faz. Então, assim, não podemos pensar além do que convém, não podemos pensar a quem do que convém, temos que pensar com moderação, slide 14, com moderação, que essa é a palavra que Paulo vai dizer para nós. Pense com moderação, e moderação é equilíbrio, né? Portanto, se a visão de nós mesmos não estiver ajustada, equilibrada, saudável e bíblica, corremos o risco de não saber lidar com aquele tipo de perseguição, oposição e maldade proposital, consciente ou inconsciente, mas sendo consciente ou não, irmãos, é uma ação opositora. Hoje cedo eu fiz uma devocional no Instagram sobre o livro de Esther. Você pode conferir lá no meu Instagram. E você se lembra que na história de Esther, que passou em 486, liderança do rei Assuero, Deus moveu uma circunstância. Havia uma órfã chamada Esther, Hadassah, que morava com um tio, perdeu o pai, perdeu a mãe. E agora a rainha Vasti, ela teve uma crise lá num dia de festa, ninguém tirava aquela dona de dentro do quarto. 7 eunucos foram lá para convencê-la para ir para a festa, porque o rei tinha dado um grande banquete, e ninguém conseguiu convencer a dona para ir lá. 7 homens falaram, rainha, a senhora tem que ir. Não vou, e não foi. E não foi. E por conta disso o rei ficou muito bravo, ficou furioso. Eu falei, então tá bom, se não for, então você vai ficar no ostracismo, no vazio, e mandou chamar depois várias outras jovens, e dentre elas ele escolheu 7, das 7 escolheu Esther. Esther agora é posta como rainha no lugar de Vasti. Ela era uma judia que estava num contexto de cativeiro, por conta do cativeiro daquele tempo, do cativeiro assírio. E o que acontece? Os judeus que estavam ali, juntamente com ela, estavam sofrendo, e havia um homem chamado Amã. Esse Amã era um homem que eu digo o seguinte, todo lugar tem um cabeça fraca. Cabeça fraca é a pessoa que faz coisa ruim. Todo lugar tem. Na sua família deve ter, na minha deve ter, todo lugar tem. Gente cabeça fraca, que só está ali para aprontar, para fazer coisa ruim. Amã, gente, é aquela pessoa que estava separada para fazer a coisa ruim. Tinha arquitetado uma situação para destruir os judeus, para destruir também o próprio rei,
E isso chega ao conhecimento de Mordecai. Mordecai, então, fala com a rainha. A rainha, então, prepara um dia de um grande banquete, chama Amã e denuncia para o rei. O rei, ó, ele está querendo trair, está fazendo tudo isso aqui com o senhor e com a gente também, né? Resultado, Amã, que tinha preparado uma forca para Mordecai, ele morreu na forca que ele preparou para Mordecai. Ou seja, ele era uma pessoa que sutilmente queria destruir e trazer sofrimento para o povo hebreu. Todo lugar tem uma situação de alguém que se levanta para trazer sofrimento, para trazer algum tipo de perseguição. Então, consciente ou inconsciente, mas a base sempre é ação maligna, perversa. E a gente tem que estar atento para isso, né? Então as coisas não são tão naturais assim. Então, queridos, corre-se o risco que por causa da perseguição, algum crente sofrer de depressão espiritual, opressão espiritual, e vem a pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque talvez aquela questão dessa autoimagem não esteja bem estabelecida, forte, consciente, no sentido de quem ele é, a posição dele em Cristo Jesus. Então, não deve haver um comportamento de masoquismo, tipo, nossa, eu tenho prazer na dor. Ninguém tem prazer na dor. Ninguém quer sofrer. Ninguém tem prazer no sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter essa postura que Jesus vai nos ensinar acerca do regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, não deve haver um comportamento masoquista onde o crente sinta prazer na própria dor, fruto da perseguição. Não deve ser isso que deva controlar o crente. Muito pelo contrário, Jesus ensina que é preciso regozijar e exultar. Motivo do regozijo. Qual é o motivo do regozijo, da alegria? Primeiro, porque seu nome está escrito no livro da vida. Segundo, porque você tem a revelação da verdade do Evangelho. E onde a luz está presente, o que vai acontecer? Vai incomodar quem? Não tem jeito, gente. Então, esse antagonismo é inerente à vida do crente. Converteu e vai receber algum tipo de oposição. Lembra lá? Aquele que rouba, aquele que não trabalhava, trabalha. Aquele que falava palavra de baixo calão, não fala mais. Antagonismo. Aí você passa pela mudança, pela conversão, aí agora alguém começa, você está tão diferente, por quê? Você não sai mais com a gente? Você não sai mais com a gente? Você não fala mais aquilo? Você não age mais? Não. Por quê? Agora está na luz. E vai incomodar quem? As trevas. Então, o motivo, porque seu nome está escrito no livro da vida, porque você tem a revelação da verdade, porque a perseguição que você sofre, sendo por causa de Cristo, é sinal de que você pertence a Ele e não ao mundo. Por fim, irmãos, já estamos encerrando, é preciso examinar toda a perspectiva a respeito de si mesmo, em relação ao Evangelho, eu ponho aqui de maneira repetida, em função do Evangelho. E essa percepção é quem você é, na perspectiva das Escrituras Sagradas, a consciência do seu lugar, onde eu estou. A Bíblia fala que você foi tirado do império das trevas, foi posto onde? Sob a rocha, no reino do Filho do seu. Sua posição é essa agora. Você não está mais lá. Você está aqui agora. Então você não pode estar aqui querendo viver lá. Você estava lá, agora você está aqui, né? E o conhecimento daquilo que me espera. Quando você é posto nessa outra posição, né, do reino do Filho do seu amor, há uma viva esperança, porque Paulo vai falar em Tito que nós aguardamos uma viva esperança, e essa esperança é a volta de Jesus, é o novo céu, é a nova terra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, aí vai nos ensinar o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação daqui da terra produz para nós eterno peso de glória. Então, aqui na terra passamos por dificuldades,
perseguições, oposição, mas o que nos espera lá no céu é muito maior, né? E aí, a recompensa que nós temos disso tudo, irmãos, é galardão. O que é o galardão? Nós não sabemos direito o que é, mas é uma recompensa que Deus diz que vai estar agraciando aqueles que são dele, né? Sobretudo esses que passaram por algum tipo de oposição mais intensa, mais severa, né? Então, não devemos servir a Deus por busca de recompensa, isso seria obras, mas Cristo disse que nos dará, no final, além da nossa salvação, o galardão. Ao buscar sermos como Cristo, não teremos aplausos do mundo, mas o ódio. O galardão é a recompensa que pouco sabemos sobre ela, apenas que ela será dada. Não sei se vocês assistiram nessa semana algo muito triste, um pastor de uma grande igreja de São Paulo, capital, ele disse que esse livro aqui, ele está errado. Que esse livro aqui está incompleto para essa geração, sobretudo diante dessa questão de gênero. Ele diz que a Bíblia tem que ser reescrita para lidar com essa turma que está aí. Certamente recebeu o quê? Aplauso de quem? Do mundo. Olha aí no Facebook, Instagram, você deve ouvir aí. Não vou nem falar o nome dele aqui não, porque questão ética, mas dá uma olhada aí. Está sendo aplaudido pelo mundo. Mas a Bíblia sempre foi palavra de Deus. Não vai mudar. E não devemos mudá-la por causa dos homens. E ainda que nós sejamos perseguidos, nós temos que falar como Martim Lutero, que a minha consciência cativa a palavra de Deus. Deus fez macho, ponto. O homem natural exigiu a crucificação do Filho de Deus. Quando a gente vive com essa mente do homem natural aqui, das trevas, ao olhar para Jesus, lembra lá, veio para os seus, meus seus? O homem natural, o judeu, na sua visão natural, ele olhou para Cristo, não, nós precisamos crucificá-lo, porque ele fala que é Deus, ele fala que perdoa pecados, ele fala que cura, ele fala, precisamos fazer alguma coisa. O homem natural é esse, que é cego, surdo e mudo espiritualmente, e que exigiu a crucificação de Jesus. E para a gente finalizar, Hebreus capítulo 10, verso 35, fala assim, que nós não podemos não lanceis fora, pois a vossa confiança que tem grande recompensa. Nós não podemos perder a nossa confiança no Senhor, a despeito de qualquer tipo de perseguição que nós possamos passar. Os galardões são uma realidade celestial, ninguém sentirá perdas ou ganhos, mas haverá certa diferença a qual nunca deixamos de perder de vista. E aí, voltando para o texto inicial, bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados são comparados aos profetas. Se hoje você está sofrendo por algum tipo de situação em que, por causa do Evangelho, alguém está espezinhando você, você está sendo comparado aos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros mais. Sua vida pode ser semelhante a deles, mas sua vida também receberá a recompensa tal qual eles assim também já estão desfrutando na presença do nosso Deus. Então, irmãos, nossa reflexão nessa noite é essa. E aí a gente fecha o livro, fecha as bem-aventuranças, esperando que a gente possa estar vivendo essa palavra aqui, não perdendo o foco daquilo que ela nos ensina, e com isso nós estejamos espelhando dia a dia o caráter de Cristo através da nossa vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe, né? Deus nos guarde. Aos irmãos também que estão em suas casas participando conosco. Vamos orar e assim a gente vai estar encerrando o nosso trabalho nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite, pela palavra, pelo estudo que
Tu estejas, Deus, trazendo entendimento a cada um de nós acerca dessas verdades tão preciosas e que elas encontrem guarida, lugar no nosso coração, para que possamos espelhar de fato o caráter de Cristo. Essa é a receita da felicidade, as bem-aventuranças, que nós possamos buscar nas Escrituras e não no mundo, e não no tempo presente, aquilo que pode satisfazer a nossa alma. Obrigado porque Jesus nos deu essas palavras e são elas palavras de vida eterna, de salvação e de consolação ao nosso coração. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.